Olá, meus alunos. Nós vamos dar continuidade agora aos estudos da literatura. Nós vimos na nossa última aula o trovadorismo, que ocupou, bem dizer, toda a alta Idade Média, que é o início da Idade Média, até que algumas transformações começam a acontecer, e essas transformações elas vão gerar um novo contexto, um novo momento econômico, político, social. E esse novo contexto é chamado de humanismo. Então, o que vem a ser o humanismo? É um período que ocorre de transição entre o finalzinho da Idade Média e um outro período que ainda vai vir, que é o do Renascimento. Então, entre a Idade Média e o Renascimento, nós vamos ter esse humanismo, que é o finalzinho da Idade Média. Então, vamos tentar entender o contexto geral desse período. Nós temos o surgimento da burguesia. O que vem a ser a burguesia? Os burgueses eram aquelas pessoas que viviam nos burgos, ou seja, nas pequenas cidades que começaram a existir em torno dos castelos. E esses burgueses, eles tinham lucro através do empréstimo de dinheiro. E essa ação econômica, emprestar dinheiro a juros e ter lucro com isso, não era muito bem aceita pela igreja e pelos próprios senhores feudais, né? Porque ninguém poderia enriquecer mais do que eles. Mas acaba que esses burgueses começam a tomar espaço, começam a crescer, e nesse mesmo período nós temos o rei surgindo como uma figura imponente. O rei agora manda, domina. O rei começa a ter um status de poder. E acaba que o rei se associa a esses burgueses e passam os dois a estabelecerem uma relação. Como assim? Uma relação de protecionismo. O rei, de alguma forma, passou a proteger os burgueses e os burgueses, por terem interesses econômicos e financeiros, passaram a auxiliar o rei de alguma forma. Então, nesse contexto, o poder dos senhores feudais começa a se enfraquecer, porque você tem o surgimento da burguesia e, ao mesmo tempo, o enfraquecimento do poder dos senhores feudais. Esse enfraquecimento dessa relação de feudalismo, né? A pessoa não vai mais trabalhar pura e simplesmente em troca de um alimento, em troca de uma benfeitoria do seu senhor feudal. O conceito de quem comanda a economia agora já não é mais quem tem a propriedade de terra, mas é quem domina o comércio. E, de alguma forma, os burgueses estavam dominando o comércio naquela região. E por isso vem o mercantilismo, que o mercantilismo são essas práticas comerciais que começam a existir principalmente em Portugal, devido até à posição estratégica em que Portugal está, né? Tem uma posição estratégica de acessar os países da Europa do Norte, de fazer ali um câmbio com aquela parte do norte da África, o mar Mediterrâneo, enfim. Depois a gente tem as navegações ultramarinas. Você começa a ter aquele investimento em descobrir novas terras, em tentar estabelecer comércio, rotas marítimas com outros países. Isso tudo vai contextualizando esse momento em que o rei começa a tomar conta daquela cidade. E com isso, outras cidades, outros tipos de conhecimento começam a ser divulgados. E um dos conhecimentos que começa a ser divulgado veio da Itália. E o que a Itália já estava começando a perceber? Que não se poderia valorizar o homem, o potencial criativo e produtivo do homem, do ser humano, tendo uma visão de que qualquer ação que não favoreça a igreja é considerada um pecado. Então eles precisavam descentralizar um pouco a visão religiosa para centralizar a visão no que o homem é capaz, no que o ser humano é capaz.
E é por isso que surge, então, agora o antropocentrismo. O que vem a ser o antropocentrismo? É essa visualização de que o ser humano, de que o homem, de que a razão é o centro das decisões. O homem não pode agir por medo do desconhecido, por medo do religioso, por medo do pecado, por medo da punição do pecado. O homem ele tem que saber que todas as suas ações geram uma consequência. Então, o antropocentrismo coloca o homem no centro das decisões. E uma outra característica do humanismo é, como eu falei, é essa transição, né, da Idade Média para o Renascimento. É no Renascimento que o antropocentrismo vai realmente atingir o seu máximo. Vai atingir tanto o seu máximo que eles vão recuperar uma cultura que veio antes do trovadorismo, que é a antiguidade clássica, que é o período em que os gregos, principalmente, e os romanos eles focavam no potencial humano. Eles não focavam na questão do Deus como um ser todo-poderoso, capaz de dominar e controlar tudo. Na literatura portuguesa, o humanismo ele é datado, ele tem uma data de início e uma data de final. O início é em 1434, com a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo. O que é o cronista dessa época? O cronista é aquele homem que vai trabalhar lá no arquivo central do reino, que é a Torre do Tombo, e ele vai ter como um dos seus objetivos registrar todos os acontecimentos da cidade, todas as festividades, a vida dos reis, os nascimentos, os nobiliários, né? Então, ele tem essa função de registrar os acontecimentos daquele reino. Esse é o cronista-mor, é o cronista mais importante daquela região, e foi o Fernão Lopes. E o término do período do humanismo foi em 1527, com o retorno de Sá de Miranda da Itália, que é um poeta que vai à Itália e quando ele volta, ele traz todos aqueles novos conhecimentos que surgiram lá na Itália. Esses novos conhecimentos têm a ver com o Renascimento, que foi esse movimento econômico, político, artístico, cultural que modificou toda a história, passando a criar a Idade Moderna. É quando a gente considera o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E só recuperando o que eu já disse, que nesse período os autores gregos e latinos passam a ser apreciados. Por quê? Porque eles eram adeptos de uma estética harmoniosa e culta. Eles passam, os homens humanistas, né, os poetas humanistas, a arquitetura humanista, ela começa a abandonar aquele viés religioso, que muitas vezes era um viés pesado, muito escuro, muito fechado, exatamente para poder causar medo, causar a ideia de punição, e eles passam a usar ideias mais claras, ou seja, mais harmoniosas. A própria poesia ela vai ganhar um status de mais culta. Se por um lado, lá no trovadorismo, nós tínhamos uma poesia muito popular, com linguagem muito popular, muito simples, já no humanismo não. Essa linguagem vai começar a ficar mais rebuscada, porque é a noção do belo. Os povos gregos e latinos trabalhavam com o conceito de beleza, com o conceito de que a beleza deve ser harmoniosa, ela tem que ser harmônica. Você tem que ter um equilíbrio entre as formas. Então, para nós termos uma ideia, por exemplo, um quadro basicamente renascentista, né, desse período que veio depois, ele é totalmente harmonioso. Quem é que não lembra lá do Código da Vinci, ou do Código da Vinci, como a gente fala em italiano, aquela cena, né, da mesa com a ceia de Cristo, todos sentados harmoniosamente. É como se houvesse uma divisão. Tudo que eu tenho da metade do quadro para cá, eu tenho da outra metade para lá. Ou seja, a arte ela tem que ser harmônica. Ela não pode ser pesada, não pode pesar só para um lado ou só para o outro. A produção literária no humanismo português ela vai ser dividida em três momentos.
o momento da prosa, depois o momento da poesia e depois o momento do teatro. No momento da prosa, nós temos as crônicas de Fernão Lopes, como eu já expliquei, que ele fazia todos os relatos, né, importantes que aconteciam no reino, as festas, o nascimento de pessoas nobres. Também tínhamos a prosa doutrinária. O que vem a ser a prosa doutrinária? Era a prosa ligada à pedagogia, ligada ao ensino de ações, de artes. Então, a arte da montaria era ensinada, a arte da falcoaria, trabalhar com aqueles falcões, que geralmente nesses filmes desse período, você tem aqueles homens que andam com aqueles falcões no braço. Então, tinha toda uma técnica para ser dominada. E isso era ensinado através desses livros, desses registros da prosa doutrinária. E as novelas de cavalaria, que já existiam lá no trovadorismo, elas continuam nesse período. A novela de cavalaria é aquela história, é aquele enredo, aquele romance que fala de um herói, que é um cavaleiro, e esse herói ele ama uma mulher, e para que ele ame essa mulher, ele tem que passar por uma trajetória, por uma série de provações, e todas essas provações vão sendo descritas na história. Então, são os feitos heróicos de um cavaleiro. Agora vamos falar um pouquinho da poesia palaciana, que ela vai se diferenciar daquelas poesias do trovadorismo. Primeiro, né, essas poesias estão organizadas num cancioneiro, que é chamado de Cancioneiro Geral. Ele foi datado de 1516, que é uma coletânea feita pelo poeta Garcia de Rezende, onde nós temos aproximadamente 1000 poesias. Essa poesia é diferente do trovadorismo porque ela não é mais feita para ser cantada. Ela agora é para ser lida, para ser declamada. Você não tem mais o acompanhamento musical. Como a gente está se aproximando do humanismo, a gente sai daquela visão muito religiosa, muito do teocentrismo, né? Então o antropocentrismo começa a falar mais alto. A mulher, enquanto ser humano, ela começa a deixar de ser idealizada na poesia. Essa mulher não é mais um ser sublime, intocável, que o homem não pode chegar até ela. Então essa poesia já trata essa mulher como um ser normal, vivente. E claro, em todo esse contexto de mudança, se eu agora não tenho mais uma postura de quem manda e quem obedece, eu não tenho mais o senhor feudal e o sucerano, eu não tenho mais, como a gente dizia, a vassalagem amorosa, esse homem não está mais aos pés da mulher, ele está em igualdade com ela, então esse amor pode acontecer. Por isso que a gente vai dizer que nessa poesia palaciana o amor se torna possível entre as classes sociais, porque a distância entre essas classes sociais já não é mais tão grande. Você tem, por exemplo, o homem que era um pequeno fazendeiro, um pequeno plantador de alguma coisa, ele rapidamente se torna um burguês. A partir do momento que ele se torna um burguês, a partir do momento em que ele já tem algum tipo de economia, algum tipo de dinheiro, de ouro, de algum metal, porque naquela época o dinheiro não era como a gente tem hoje em dia, não é essa ideia de valor, era o metal. Você tinha ouro, você tinha prata. Então, se ele passa a ter esse tipo de riqueza, ele já pode cortejar uma mulher que seja de uma classe maior do que a dele. Então, o amor é possível. E é claro, essa poesia, como ela agora é uma poesia mais rebuscada, ela vai ter um certo artificialismo e uma certa opulência. Artificialismo ela vai perder aquela característica de ser popular e começa a ser uma poesia que às vezes vai falar de situações irreais. Ela vai ser uma poesia que vai falar de coisas fúteis, de coisas mais banais. Mas banal não no sentido de popular, banal no sentido de que não tem tanta importância entre a grande maioria da população. Vai se falar de palácios, vai se falar de bebidas, de coisas que não estão ao acesso de todos.
e ela tem opulência exatamente porque ela começa a ficar rebuscada. Então você vai ter que buscar a melhor palavra, você vai ter que buscar a melhor rima, sabe? Aquela palavra que talvez nem todo mundo vá compreender, o poeta vai buscar exatamente essa palavra. E aí você vai perguntar, Marcos, mas se a gente ainda está na Idade Média, ainda que seja no final, num período de transição, eu não tenho a poesia religiosa? Claro que tem. Ela continua existindo. Mas ela vai existir agora como um louvor à Virgem Maria. Ela já não vai estar mais voltada à ideia de punição, aquela ideia de o homem que não cumpriu o objetivo cristão vai ser punido. Eu agora vou fazer homenagens. E o ser, né, o santo que mais foi homenageado pela poesia palaciana desse humanismo português é a Virgem Maria. E para a gente terminar, a prosa literária, perdão, a produção literária do humanismo português é a parte do teatro. E o teatro, a gente tem aí o grande exponente do teatro português, que é o dramatista Gil Vicente. Ele era o organizador de festas palacianas, então ele era um homem que vivia dentro do palácio e por ele conviver ali entre o rei, entre a nobreza, entre os padres, os clérigos daquela região, ele tinha o poder de saber as mazelas, ou seja, saber as deficiências, os problemas, aquilo que ficaria escondido, que ninguém iria saber, ele tinha acesso. E ele vai exatamente produzir peças de teatro onde ele vai, de alguma forma, criticar esses comportamentos. O comportamento errado do padre, o comportamento errado de um judeu, de um nobre, de um advogado da época. Repara que em 1502 ele encena a sua primeira peça. Então ele já está nesse contexto das navegações marítimas. Portugal começa a se transformar. A obra do Gil Vicente, ela apresenta um aspecto religioso. Tem algumas obras que vão fazer homenagens à vida de santos, à própria vida de Cristo. E ao mesmo tempo tem o lado profano. Mas vamos entender que esse lado profano, que é o lado que fala de situações que não são religiosas, não é pura e simplesmente com o intuito de ser contra a igreja. É com o intuito de criticar as ações que não são aceitas pela igreja. É como se fosse mostrar qual o comportamento que seria aprovado e qual o comportamento que seria reprovado. E no momento em que ele começa a fazer isso, sem que ele soubesse ou tivesse ideia, ele acaba se destacando por efetuar um retrato da sociedade da época, porque ele acabou deixando registro nas suas peças de teatro de pessoas que viviam naquela época, como se comportava o advogado, como se comportava o padre, como se comportava a alcoviteira, como se comportava o judeu. Ele vai deixando um verdadeiro panorama de como que esses indivíduos transitavam de acordo com seus interesses, quem puxava saco de quem valorizava quem buscando interesses. Então, a obra dele, apesar de ter uma comédia muito boa, né, a gente dá boas risadas vendo a obra do Gil Vicente, mas por outro lado, a igreja aceitava algumas dessas obras por esse viés, pelo viés da crítica que ele fazia àquele comportamento errado. Mas é bom a gente falar que o Gil Vicente teve sim algumas obras que foram proibidas pela Inquisição, exatamente porque ele fazia algumas críticas ao comportamento dos religiosos, dos padres. Tá bom? Então, na próxima aula de literatura, nós vamos ver o próximo estilo que vem depois desse período de transição, que é o classicismo, que é o período que vai existir dentro do Renascimento, que é esse movimento maior artístico, político, econômico, cultural que modifica a história, tanto que é a partir do Renascimento que nasce a Idade Moderna. E a gente vai estudar um pouquinho isso, tá bom, minha gente?